Sou Paulo Caroli e este é o podcast Mínimo Viável, onde compartilho conhecimento sobre as novas relações de trabalho e assim contribuo para a transformação de um mundo melhor. Beleza, vamos para a próxima. Então, eu vou pegar essa daqui do Flávio. Flávio, essa provocação que você trouxe é muito boa, né? Ele colocou: em uma semana de acessibilidade, um deficiente visual diz que o Miro, Mural e outros softwares nesse sentido são o terror deles. Sim, meu querido. Essas ferramentas é interessante, né? A gente acabou entrando no nosso uso do cotidiano. Você chega numa empresa, já pediu, vocês usam Miro, vocês usam Mural ou similares, e a gente começou a notar que, elas não estão preparadas para acessibilidade. Então, aí vem a gente buscar alternativas. Easy Retro, ele possui ali acessibilidade. Não são para os mesmos fins, mas a gente tenta dar um jeito para algumas situações de utilizar o Easy Retro. Para o Trello, ele também tem algumas questões ali que ajudam. O Slice tem, eu não lembro, se não me lembro, não totalidade, porque a pessoa que trabalha comigo falou que ainda sofre com algumas coisas ali. Mas sim, a gente passa por desafios ainda nessas ferramentas. A gente até procurou, principalmente do Miro, eu procurei, eles estavam com issues abertas ali, né, com algumas questões abertas para que houvesse acessibilidade e nem então teve resposta. Se não me lembro, eu vi o post de 2016. Mais recentemente, eu soube que eles fizeram algo em relação a isso. Fico devendo aqui para vocês se realmente tem, porque hoje não funciona dessa forma. E indo além um pouco disso, Flávio, que você trouxe, algumas questões que nós começamos a notar é o seguinte, por exemplo, eu sei que nós estamos hoje num ambiente muito mais remoto, né? Cada um trabalhando aí da sua casa, né? Trabalho remoto de casa. Mas a gente, quando vai para o escritório hoje, talvez a gente tenha que ressignificar alguns espaços, observar ali algumas salas de reuniões. E algumas pessoas aqui na live chegaram a trabalhar com o Diogo e eu em uma das empresas, em que a gente observou que todas as salas de reunião são no mezanino. E para acessar o mezanino, somente por escadas. Ou seja, uma pessoa que, por exemplo, está com muleta, cadeira de roda, como é que ela acessa essa sala de reunião? São questões sutis. Eu participei de uma reunião uma vez em que a pessoa contou o seguinte, que ela sempre via a pessoa, nesse mundo remoto que vocês estão vivendo aqui num quadrado, você não conseguia ver a parte de baixo da pessoa. Ela era cadeirante. Mandaram o convite da reunião, falaram assim, beleza, galera, vamos marcar aqui todo mundo nessa reunião na sala tal. Beleza, mas para acessar a sala não era tão trivial para uma pessoa de cadeira de rodas. Então, aí é que vem a nossa, né, reflexão de, o que a gente teria que fazer em um contexto desse? Uma outra questão que eu fui aprendendo ao longo do tempo, por exemplo, a gente gosta muito de usar post-it na parede, né? Vamos fazer uma dinâmica, super legal ali, interagir com a galera, porém não adianta nada se você coloca post-its muito altos na parede. Uma pessoa que é de cadeira de roda, ela vai ter dificuldade, muitas vezes, para colocar ou clusterizar alguma coisa. Então, é uma outra dificuldade. Uma outra questão que vem me chamando muita atenção nos últimos tempos, nós estamos acostumados ali de fazer, pelo menos onde eu trabalho hoje, em fazer a audiodescrição da gente. Então eu venho aqui e falo, eu sou o Vinícius, sou um homem branco, cabelo assim, assado, meu fundo está assim. Beleza, são questões interessantes, demonstram um pouco de uma característica ali da minha pessoa. Porém, eu passo o resto da palestra, né, do assunto que eu estou falando, sem fazer audiodescrição daquilo que está escrito. Então, eu saio falando várias coisas e essas pessoas acabam não coletando tudo. Então, por exemplo, tem algo que a gente poderia fazer aqui. Então, o Diogo é assim, assado, o Vini é assim, assado. Nós estamos apresentando um slide que está escrito quer saber mais sobre o assunto, onde possui um link para a Carole, tem a imagem do livro no lado direito, abaixo tem a hashtag tal, tal e tal. Então, a gente fazer audiodescrição até do conteúdo, que as pessoas querem ser incluídas dessa forma, e acaba que a gente hoje no dia faz isso, as pessoas não conseguem compreender o conteúdo. Então, eu venho trabalhando hoje com uma pessoa que também trabalhou com o Diogo, e isso é super importante. Vai até além disso, viu, Flávio? Desde o espaço físico, outro exemplo que eu passei também, a gente vai fazer alguma dinâmica e a gente usa as cadeiras, né? Eu costumo ver isso em treinamento, que as cadeiras elas ficam em formato de ilhas, ou seja, uma mesa com 4, 5 cadeiras ao redor,
Mas beleza, mas será que a sala comporta uma pessoa de cadeira de rodas ou de muleta caminhar, né, trafegar por todos os caminhos? Talvez é uma outra limitação que a gente também tenha no dia a dia. E mais ainda, nós não estamos preparados. Assim, a minha experiência, eu participei de um Startup Weekend aqui em São Paulo sobre acessibilidade, e eu só fui me lidar, né, com essa situação ali na hora, onde eu tinha uma pessoa no meu time, que a gente estava construindo um produto, em que ela tinha o lado direito dela era cego totalmente, e o lado esquerdo dela era baixa visão, que era um termo que eu também não conhecia. Ela acabava usando o quê? Ela acabava usando era um binóculo, ela usava o Windows dela, usava naquelas cores invertidas, de azul e preto e tal, e ela usava um binóculo onde ela conseguia ficar vendo as informações. Tudo que a gente fez do Lean Canvas, no caso, no exercício, eu tive que fazer a audiodescrição de cada card e dizer, né, com a mão dela, dizer onde estava, né, para ela se inteirar e contribuir no grupo. Aí eu pergunto, putz, a gente usou uma dinâmica ali, né, um Canvas bem conhecido no mercado do Lean Canvas. Bacana, foi legal, foi acertado, a gente conseguiu traduzir ali o que a gente queria construir do nosso negócio. Mas a gente não tinha pensado em como essa pessoa ia contribuir para a gente. Então, ali na hora, a gente teve que dar o nosso jeito para a pessoa conseguir contribuir. Então, assim, são pequenos detalhes no dia a dia que a gente não vê. Isso que eu falei para vocês de colocar o post-it mais para baixo é um deles, de que as cores ali de post-it, caneta, da dinâmica, que a gente pensa semanas como vai fazer, talvez se torne relevante para essas pessoas. A gente tem que repensar como nós vamos incluí-las. E aí, uma frase que eu aprendi lá no dia com esse rapaz é que a verdadeira inclusão é quando a gente não nota as diferenças. Então, se a gente conseguisse trazer essa pessoa e ela participar sem sentir, né, putz, é por causa dessa pessoa, putz, aquela coisa de dó que a gente fica, às vezes, no dia a dia, seria muito mais rico. Certo? Acho que eu consegui responder um pouco aí para o Flávio. Isso, e tem pequenos detalhes, assim, né? Até no dia a dia, sem ser de facilitação, por exemplo. No PowerPoint, normalmente a gente costuma deixar caixas de textos para cada tipo, uma caixa diferente, para o conteúdo, uma outra caixa de texto. E para quem tem, por exemplo, vai ler vai ouvir, NVDA, né? Que é o aplicativinho. NVDA, é o aplicativo. NVDA, é um dos que usa. Quem vai ouvir com isso, né, acaba, cara, sendo uma experiência horrível, né? Eu lembro também no Scrum Gathering do Rio 2015, 13, 15, não, foi 15, que num open space lá que a gente participou, tinha uma pessoa que ela trabalhava no tribunal, acho que do trabalho lá do Rio, ela era cega, e ela trouxe um ponto muito interessante que foi na época que me fez pensar muito. Ela falou, pessoal, quando for escrever o código, não separem ele por underline, porque fica muito ruim para quem está ouvindo. Imaginar classe, underline, facilitação. É assim que ela ouve. Ela falou, não, coloca tudo junto ali, usando o formato de camel case, não sei o que, porque é muito mais fácil. Né? Então, cara, são detalhes assim que faz muita diferença na vida das pessoas. Sim, a gente fala assim, né? Até para dar um exemplo ali, a frase do Flávio, né? Deficiente visual, que o muro são um terror. Uma coisa que eu aprendi também. Por quê? Porque os leitores, principalmente o que eu tenho mais contato lá com o rapaz, é o NVDA, ele lê de esquerda para direita, de cima para baixo. Aí você imagina uma pessoa, você coloca agora no lugar de uma pessoa que acessa o Miro e tem post-it para todo lado. O que essa pessoa vai interpretar do conteúdo? É aqui o episódio de hoje. Espero que tenha gostado. Eu te peço para se inscrever e recomendar esse podcast na sua plataforma de podcast preferida, como Spotify e YouTube, e nas redes sociais. Ou, como eu prefiro, recomende aos seus amigos. Assim você me ajuda com a missão de compartilhar conhecimento sobre as novas relações de trabalho, de forma a contribuir para a transformação de um mundo melhor.